Olá, bem-vindos a mais um programa Eleições 2024, onde discutimos os bastidores, notícias e informações sobre as eleições, principalmente olhando para São Paulo, que é o local da redação da Exame. Para novamente me ajudar a conduzir essa conversa, eu recebo Clara Assunção, repórter de Brasil. Tudo bem, Clara? Tudo bem, André? Tudo bem. E a nossa parceira de sempre, Cila Schumann, presidente do Instituto Ideia. Tudo bem, Cila? Olá, tudo bem, André? Tudo bom, Clara? Tudo bom com vocês aí que estão nos vendo? Agora que a disputa está aquecendo, né? Hoje estamos gravando o programa no dia 6 de setembro, exatamente um mês para as eleições. O programa ele vai acabar tendo mais programas, provavelmente teremos um programa por semana para a gente poder discutir o cenário que, principalmente em São Paulo, está mudando a cada nova semana, a cada nova pesquisa. Antes de começarmos, eu queria pedir para você que está nos assistindo para se inscrever no canal da Exame, para curtir esse vídeo, para compartilhar com quem, familiar, amigos, para todo mundo ficar informado sobre eleições, né? Para começar, a gente queria falar sobre essa semana que tivemos algumas pesquisas aqui em São Paulo, inclusive o nosso agregador Exame Ideia, ele teve uma última atualização. Pedi até para a produção colocar tanto aqui para a gente quanto para quem está nos acompanhando. A grande novidade do agregador, que é acompanhando até a tendência do último programa que a gente conversou, está colocando pela primeira vez o influenciador Pablo Marçal na liderança com 24%, seguido do atual prefeito Ricardo Nunes com 21% e do Guilherme Boulos com 20%. Para além desses números que confirmam a tendência do Marçal de alta, Cila, como que você viu essas últimas pesquisas que foram divulgadas, que acabaram dando esse resultado para o agregador? A gente conversou muito no último programa se o Marçal tinha um teto, se ele ia crescer mais ou não. Você vê que essas pesquisas que saíram nessa semana, principalmente depois do horário eleitoral, mostram que o crescimento dele está limitado ou a gente tem que esperar um pouquinho mais para entender como que o teto, né? Porque a gente já entendeu um pouco o teto de Boulos e Nunes até aqui, né? Com outros atores entrando na disputa. Mas como que você vê que as pesquisas mostram o cenário para o Marçal? Olha, vários pontos aí, né? Em primeiro lugar, sobre o agregador ele harmoniza as curvas de todos os institutos de pesquisa. Então, o que o agregador reflete no dia de hoje são todas essas últimas pesquisas divulgadas nessa semana em que o Marçal vinha com uma tendência de alta. A gente já viu algumas pesquisas públicas que indicam talvez uma estagnação dele, não que ele parou de crescer, nem que ele caiu, né? Ele talvez, né, isso que você chama de teto, o que a gente não enxerga nas pesquisas é ele ampliando faixas de eleitores, né? Então ele continua muito forte, muito firme no eleitorado dele, né? A gente viu aí em pesquisas públicas um nível de 70% de certeza no voto para ele, que é altíssimo, né? Sim. Altíssimo em qualquer eleição. Então isso demonstra para mim um voto bastante radicalizado nele. Né, radicalizado em todos os sentidos, né, porque o Marçal é uma espécie de, eu não sei se vocês que estão nos ouvindo leram, e vocês também aqui leram um livro chamado O Engenheiro do Caos, Os Engenheiros do Caos. É um livro já, né, não é novo, mas acho que ele é bastante atual nessa eleição, né? São candidatos que provocam o caos, que vêm para mudar tudo, para mudar toda a lógica, e chamam muita atenção. Então o nível de conhecimento do Pablo Marçal também está altíssimo, né? É ele que aparece o tempo inteiro. A gente teve um debate, acho que a gente vai comentar sobre isso, né? Sobre qual foi a estratégia dele nesse debate, mas enfim, é o candidato que está na cabeça de todo mundo discute Pablo Marçal. E ele tem sido atacado agora no horário eleitoral, né? E eu acho que a gente tem que ver agora qual vai ser o efeito desses ataques. A mim me parece, pelo que eu já vi nos números, e a gente tem pouco horário eleitoral ainda, né? A gente só teve uma semana, e a primeira semana, é preciso lembrar aqui também, que é uma semana muito de apresentação. Muito raramente um candidato entra batendo, né? Como a gente fala já no começo, a não ser que ele tenha que se estabelecer como um candidato de oposição mesmo, né? Então isso pode acontecer, mas nessa campanha que está, né, e que tem muitos candidatos que são desconhecidos, inclusive o próprio prefeito, né, por não ter sido eleito major, né, ele era o vice, então eles têm muitas tarefas para cumprir. Então as batidas no Marçal, elas começaram
bem recentemente, aí nos últimos 2 dias, eu diria, né, dentro de rádio e televisão, especialmente rádio, que é um veículo que se presta muito a esse tipo de material. Mas, assim, o que eu entendo é que o Marçal é aquele candidato que quanto mais você bate, mais os eleitores ficam fiéis. Né, a gente vê muitos exemplos no mundo porque são eleitores radicalizados e que acreditam que é o sistema, que é uma perseguição, que veja bem, só porque ele é diferente, né, que todos os políticos são iguais, enfim, né, toda essa lógica eu acho que parte para o Marçal realmente ter esses votos, e ele tem um número de votos que levaria ele a um segundo turno, né? Quer dizer, qualquer candidato acima de 20% tem ali o seu lugar muito bem pavimentado para o segundo turno. Mas me chama a atenção muito aonde que o Marçal cresceu e aonde ele não cresceu, principalmente, né? Então ele continua com aquele mesmo público, né? Ele continua com aquele perfil de eleitor, que é o eleitor escolarizado, homem, evangélico, né, é um eleitorado bastante limitado, eu diria. E os jovens também, né, que até você explicou o porquê também já. Mas ele vive, né, para usar a palavra de internet, numa bolha de eleitores, né? Enquanto você vê outros candidatos, como o Ricardo Nunes, ampliando a sua votação em mulheres, né? O Ricardo Nunes cresceu muito entre os mais pobres. Sim. E ele é o único candidato que, entre os 3 que estão na frente, que está com essa capacidade de crescer entre os mais pobres. Se você olhar a propaganda eleitoral dele inteira é a respeito disso. Ele fala Sim. que ele veio da periferia, que ele trabalha na periferia, ele mostra as obras dele na periferia. Então, ele é um candidato que está falando com esse público, e que é um público muito grande, e que é um público que, historicamente, se decide mais tarde, porque tem menos informação a respeito da eleição. Então, eu vejo o Nunes com uma capacidade ali, a gente vê que ele se recuperou, inclusive, né? Então, é uma tarefa dificílima essa, né? Por inércia mesmo, né? Você está caindo, é difícil, porque para você parar de cair, você tem que estabilizar para depois subir. Não é uma montanha-russa a eleição. Então, acho que ele já cumpriu com essa tarefa e ele disputa com o Pablo Marçal. Eu não vejo o Pablo Marçal disputando um segundo turno com o Boulos, apesar deles terem um eleitorado que a gente poderia falar parecido, não ideologicamente, mas nos demográficos. O normal, né, o mais previsível é que vá um candidato do campo vermelho versus um candidato do campo azul. E você tem Marçal e Nunes no campo azul. Então, acho que a grande disputa vai ser ali. Eu acho que um argumento do Nunes também é o fato de que ele é o candidato com maior capacidade de vencer o Boulos no segundo turno. Né? Então, acho que esse fantasma da esquerda, toda essa rejeição, né, que o Boulos traz, me parece que é um argumento que ainda o Nunes pode utilizar. Então, para responder a sua pergunta, eu diria que a gente tem muita campanha ainda pela frente. Já me perguntaram outro dia, a eleição acaba no primeiro turno. Gente, 0 chance, né? Com tantos candidatos competitivos numa cidade como São Paulo, não, tem muita campanha ainda pela frente. Eu conversei, antes da Clara fazer a pergunta, eu conversei com algumas pessoas, principalmente de institutos de pesquisa, e falaram assim, é muito difícil, você vai ter que ter uma reviravolta na última semana para pensar que realmente essa eleição em São Paulo pode acabar no primeiro turno, porque são muitos candidatos com 2 dígitos, né? A própria Tabata, ela tá com 7, 8, o Datena tá com 11, 13. Exato. A Tabata tem um potencial, até por ser desconhecida, de às vezes terminar a eleição com 2 dígitos também. Então, tudo isso faz a gente crer que a gente vai ter um segundo turno, né? Sem dúvida. Não, eu diria que eu não sei quem vai ganhar a eleição de São Paulo. Acho que qualquer pessoa hoje que disser eu sei quem vai ganhar a eleição de São Paulo é bastante... enfim, não dá para se dizer. Mas eu realmente acredito que vai ter um segundo turno, sim. Não trabalho com nenhuma opção de primeiro turno. E acho que se o Pablo Marçal realmente fosse, né, como se chama, um tsunami, ele já teria ocorrido.
E agora falando um pouco da rejeição, você já trouxe na primeira resposta ao André, Sila, mas a gente viu, por exemplo, pegando o Datafolha, né, nessa quinta, que deu que o Marçal, ele se tornou mais conhecido, mas ao mesmo tempo subiu 4 pontos a rejeição dele, até passou o Boulos, inclusive, né? É lógico que a margem de erro ali é de 3 pontos do Datafolha, mas 4 pontos é um crescimento, então ao que a gente atribui, né, essa rejeição do Marçal? Porque você comentou que no eleitorado ali, se baterem, porque a gente se baterem muito nele, não necessariamente isso pegaria mal, e as campanhas começaram a trazer críticas a ele no horário televisivo onde ele não está. Então, ao que você atribui essa rejeição dele, que vem crescendo, Sila? Há duas coisas, né? A primeira é ele se tornar mais conhecido, e aí as pessoas pararem para olhar quem é ele mesmo, e a pesquisarem, né? Tanto é que tem um comercial de TV que diz para dar um Google, né? A pesquisarem, né? E eu não estou falando que bater é bom para o candidato, né? O que eu vejo é que esse eleitorado dele radicalizado talvez fique cada vez mais com ele, né? Mas de que tamanho que é esse candidato, né? Eu acho que a grande questão é essa, de que tamanho que é esse eleitorado radicalizado, porque o eleitor que está indeciso, que ainda não conheceu o Pablo Marçal, que vai se debruçar sobre as propostas dele, pode ser que fique inseguro pela forma aí como ele tem se apresentado, que é zero tradicional, digamos assim, para falar o mínimo, né? Um candidato, quando ele vai ficando mais conhecido, também é bastante comum que aumente a rejeição dele, porque né, significa que os eleitores estão se posicionando. Então, se eu voto no meu candidato, eu não voto de jeito nenhum no outro candidato. Tem alguns candidatos que, né, os eleitores passam de um para o outro e não têm tanta certeza de voto. Eu diria que os problemas do Nunes estão aí. Né, ele tem pouca certeza de voto e ele pontuou na última pesquisa pública, né, ele pontuou muito baixo na espontânea. Fundamental Sim. Que ele se torne conhecido. Né, tem aquela pergunta que diz, você conhece bem, as pessoas dizem que conhecem bem, mas na minha visão o Ricardo Nunes ainda não é bem conhecido. Ele está sendo apresentado durante a campanha ao eleitor paulistano. Então, claro que as pessoas dizem conheço bem porque, bom, eu sei que ele é o prefeito, né, mas o que significa conhecer bem? Conhecer a história, saber o que ele fez, e é isso que ele está fazendo durante a campanha. Né, todo prefeito, né, todo incumbente aproveita a campanha para fazer isso. Então, eu acho que o grande desafio dele agora, e sempre foi, é se tornar conhecido e é dizer o que fez, né, para ele resolver essas questões. Lembrando que a pesquisa espontânea é a que simula o dia da eleição, Sim. porque no dia da eleição você não é apresentado a uma lista de candidatos, você tem que saber em quem você vai votar. Então a espontânea realmente é muito importante, tem caído um pouco o número de indecisos, né, na espontânea, e o que a gente viu nessa pesquisa também foi o Datena realmente não Sim. decolar, né, como é que ele falou, ele não é avião para decolar, não é aeroporto, não sei qual foi a resposta dele para isso, mas enfim, a gente vê a Tabata ali passando ele Sim. e fazendo uma campanha que tem sido eficiente para ela. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos ataques, né, a gente pode chamar assim, ao Marçal, mas antes eu queria perguntar sobre a estratégia, assim, as pessoas que a gente conversa da campanha do Marçal diz que ele não, assim, ele tem, claro que tem uma estratégia, mas que ele é autêntico, enfim, algumas coisas ele faz sem combinar com ninguém. Mas a gente tá vendo que, até como você comentou no outro programa, que ele falou que se colocou dessa forma na eleição exatamente para chamar atenção, porque não tinha tempo de TV, porque era contra o sistema, e agora, essa semana, ele tinha prometido já no domingo no debate da Gazeta que ia internacionalizar a sua campanha, e ele fez uma viagem para El Salvador com uma promessa, assim, ele não prometeu, mas nos bastidores existia uma expectativa dele se reunir com o presidente de El Salvador. O que é essa internacionalização da campanha? O que essa estratégia pode trazer, né? A gente sempre está falando aqui no programa que a eleição não é sobre Lula e Bolsonaro, acho que muito menos sobre outros países,
países, né? Então, ele quer trazer esse eleitor, principalmente por uma questão de segurança pública. Salvador teve medidas lá que diminuiu a criminalidade, apesar de serem criticadas por especialistas. Mas você acha que ele está tentando trazer mais essa parcela maior do eleitor que votou no ex-presidente Jair Bolsonaro e no Tarcísio de Freitas em 2022? Eu acho que ele tem 2 objetivos que eu enxergo para isso, né? O primeiro é, de fato, dizer que ele tem um programa de governo que se baseia em alguma coisa, né? Porque até aqui as propostas dele são, no mínimo, mirabolantes, né? Assim, são propostas que ainda ninguém, né? Construiu um prédio de quantos quilômetros? O maior prédio do mundo, né? Maior que aquele de Dubai, né? Fazer teleférico, enfim, né? Tudo isso ninguém está enxergando como soluções viáveis, né? E então ele está indo em busca de soluções, me parece, né? De soluções que deram certo para um tipo de público, né? Ele se baseia muito no Bukele, né? Assim, ele realmente usa o mesmo boné, tem o mesmo jeitão. Então eu imagino que ele tenha se inspirado já desde o início, né? Acho que isso não é uma coisa que apareceu na cabeça dele ontem, né? Eu acho que ele já vinha se inspirando. O Bukele, para quem não sabe, né, que é o presidente de El Salvador, é um presidente bastante polêmico, sim, né? Sim. Ele é bastante autoritário, né? Ele tem diminuído bastante as liberdades, né? Os contrapesos da democracia no país. Ele foi, né? Isso tem uma similaridade pelo que tem sido denunciado, né? Ele foi denunciado por relação com o crime organizado, tem uma investigação do governo americano a respeito disso. No entanto, ele é quem mais prende, né? Sim. Ele é quem mais prende proporcionalmente, eu acho, no mundo, né? Ele já prendeu 70 mil pessoas, crianças, né? Enfim, tudo muito sem processo, né? E aí diminuiu a criminalidade, né? Agora, será que é uma solução você prender uma parte grande da população para diminuir a criminalidade? O eleitor radicalizado acredita que sim, né? Bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso, né? Então, vai muito de encontro a que esse eleitor radicalizado pensa do assunto segurança, né? Faz sentido para a Prefeitura de São Paulo? Óbvio que não. Outra esfera. Outra esfera de poder. Lembrando que segurança pública não é uma competência direta assim, do município, nenhum sentido, do Estado. Mas assim, dentro desse caos que eu falei, né, dentro dessa comunicação tão diferentona dele, para ele e para o eleitor dele, eventualmente vai fazer sentido, porque é uma posição, né, um posicionamento a respeito do tema. Mas eu acho que ele tem um segundo objetivo aí, e aí sim é ocupar esse espaço que foi de Bolsonaro, né? Lembrando que esses líderes populistas de direita, né, mais radicais, eles, assim como os de esquerda, né, eles têm, digamos que uma rede, né? Eu ia chamar de uma confraria, mas não é, né, mas é uma rede. Então, ele, né, os bastidores aí da campanha dele já disseram que ele vai se encontrar também com Milei na Argentina, vai tentar se encontrar com Trump nos Estados Unidos, né? Então, acho que ele está com esse objetivo de se mostrar como esse líder, como Bolsonaro já fez, né? E como muitos deles fazem. Então, eu vejo também esse objetivo e de mostrar um pouco que líderes mundiais o levam a sério, né? Porque acho que ainda, né? Acho que esse é um desafio do Pablo Marçal, né? Será que as pessoas vão levá-lo a sério? Será que é sério? Né? Quem é esse cara? Né? Acho que ele ainda tem um pouco desse estranhamento. Então, eu vejo um movimento bastante estratégico dele em fazer essas viagens. O que me chamou a atenção mais nesse assunto é quando ele foi, né? Sim. Porque a gente está aí nas vésperas de um 7 de setembro, que vai ser uma manifestação provavelmente grande, né? Por conta de... por conta de, não é só de posicionamento político, mas porque ela tem um objetivo ali, que é Alexandre de Moraes, que é o fechamento do Twitter, né? Eu acho curioso, porque tem muita gente que vai estar lá, provavelmente nunca entrou no Twitter, né? Nunca usou a rede, mas se sente cerceada da liberdade, enfim, de toda essa narrativa.
Então, provavelmente será uma manifestação bastante contundente, grande, liderada por Bolsonaro, e não será palco de Nunes, né? Porque Bolsonaro deixou claro que não seria. No entanto, nenhum desses candidatos vai poder falar, né? Porque senão seria campanha. Então, eles só vão poder estar lá. Então, acho que o Pablo Marçal talvez tenha decidido que não vai estar no país nesse dia e não vai disputar esse espaço e, enfim, não estou aqui e é isso. Mas ninguém sabe, porque assim, uma dos grandes trunfos do Pablo Marçal é isso, é que ele surpreende o tempo inteiro. Exatamente. E ele deixa você nunca sabe o que ele vai fazer. E é nisso, né, quer dizer, é nesse jogo que ele engaja as pessoas. Né? É um engajamento o tempo inteiro, porque você quer saber, será que ele vai? Será que ele não vai? Né? O Nunes a gente já sabe que vai, ele já disse que vai. Então, é uma lógica completamente outra e que explica todo esse crescimento e esse... Enfim, tudo que ele está fazendo. A própria campanha dele diz que ele a gente foi tentar buscar, né, se ele ia estar aqui no 7 de setembro, no sábado. A campanha disse que pode ser que sim, pode ser que não, ele deixa isso em aberto. Eu acho que ele também tenta sentir o clima. Diz que ele sempre é acostumado a fazer essas viagens rápidas, então se ele decidir vir, ele consegue chegar. Pode ser que ele passe aqui a caminho da Argentina, ninguém sabe. Né? Mas eu acho curioso esses sinais que ele dá para até 2026, né, Sila? Porque ele no Roda Viva tentaram entrar nessa questão do Alexandre de Moraes e ele defendeu uma postura mais contida, não fez críticas diretas. Na Sabatina do UOL também ele falou sobre isso, mas também não fez críticas. E foi o motivo também de estranhamento do Bolsonaro com ele, né? Foi essa postura dele com relação ao Alexandre de Moraes, né? Ele não se posicionou firmemente ali, né? Inicialmente, o Bolsonaro disse, né? Como assim? Mas ele não tem dono, né? Sim. E até falando não tem dono, porque ele fez até uma análise de conjuntura com relação a 2026, dizendo se o Lula tiver, ninguém bate ele. E ainda ele falou, a direita não tem dono, né? Ele parece tá batendo de frente de alguma forma com o bolsonarismo, Silas? Eu acho que é esse tipo de, né, de novo, eu acho que ele segue muito essa linha de candidatos, né? Assim, por exemplo, esse Bukele, ele põe lá o perfil dele das redes sociais, ele brinca com ser um ditador, ele fala que ele é um ditador legal, né? Fascista, legal, coisa parecida, não me recordo, mas enfim, são pessoas que, né, são líderes aí que têm uma lógica completamente diferente da política tradicional, e acho que o que a gente vai ver nessa eleição da Prefeitura de São Paulo, entre outros fatores, é o quanto que a política tradicional, a velha política que a gente chama, vai conseguir conter esse fenômeno. Em alguns países eles não são contidos, em outros eles são. Né? Quer dizer, não tem uma lógica também de que só candidato que lacra ganha a eleição. Né? E acho que a gente talvez vá falar sobre isso aqui, né? O tanto de, né, a maior parte dos prefeitos serão, né, de capitais no Brasil serão reeleitos, né? Então, a gente não vê, né, eu tenho dito isso sempre, a gente não vê essa busca de um outsider na política brasileira, né? Acho que é uma situação muito específica do que está acontecendo em São Paulo nesse momento, né? Ele aproveitou esse vácuo. Agora, você falou do debate, né? Queria voltar um pouco para essa questão do debate. O debate já foi há um tempinho, mas a gente ainda não abordou aqui. E os debates são importantes, né, gente? Porque é o momento em que as pessoas veem os candidatos ali se posicionando, né? A televisão tem o seu peso, por mais que as pessoas falem que a televisão já era, não é bem assim, né? Agora, hoje o debate, ele evidentemente, como a toda a propaganda, ele é na TV, mas ele é nos tais cortes, né? A minha avaliação desse último debate foi que os outros candidatos, eles de alguma forma conseguiram sim conter o Pablo Marçal, né? Especialmente no começo do debate, onde tem mais audiência, eu entendi que eles se organizaram melhor ali. E aí o que o Pablo Marçal fez? Ele começou a provocar o Datena, que provavelmente é o candidato que não se organizou, porque tem uma campanha também, ele é muito evidentemente, né, o Datena. E até vou voltar a isso que você falou, né, se o Pablo Marçal, um Datena, conseguem seguir uma estratégia, não é? Porque eles são
né, figuras públicas também de uma outra lógica, mas eu vi ali que eles conseguiram contê-lo. O prefeito estava mais, né, o prefeito atual estava mais energizado ali no começo, bateu mais, né, estava diferente dos outros 2 debates que eles participaram. No entanto, o Marçal conseguiu, né, ficar provocando ali na tela dividida e depois provocando nos intervalos, e o Datena acabou partindo para cima dele. Sim. E o que ficou do debate foi isso. As pessoas só sabem que aconteceu isso. Então, é de novo sobre o Pablo Marçal. Então, acho que ele conseguiu de novo. Né? E até nos bastidores, né, Clara e eu estávamos lá no debate, teve o Datena indo em direção ao Pablo, mas também depois que acabou o debate, a gente até teve uma matéria que a gente soltou de um relato até na Exame no próprio domingo, teve uma briga entre ali partidários do Marçal com partidários do Datena, então a briga dos dois foi transferida também para os bastidores, e assim, foi até interessante, na verdade, você falar que eles conseguiram conter o Marçal no primeiro momento ali, mas esse debate, até como eles foram no primeiro, foram no Estadão, não foram no debate seguinte, tinha um sentimento de tensão ali em volta, e o resumo, como você falou, o Marçal saiu vencedor de certa forma, porque ele conseguiu que fosse sobre ele também, mas a gente viu muito, na verdade a gente viu pouco de propostas, né? Propostas praticamente não foram discutidas nesse debate de uma forma aprofundada. Eu queria entender o que você conseguiu captar de ambiente. Eu vi até algumas matérias em outros veículos falando sobre pesquisas que são feitas com grupos, né, durante o debate, que algumas pessoas falaram que o jeito do Marçal já está um pouco cansativo, você vê dessa forma também? O que você tem de informação até dentro desses levantamentos que são feitos? É que, de um lado, veja, esse comportamento, né, ele tende, de fato, a cansar. Não é? Porque ele fica já, vou assistir o debate para ver o que o Marçal vai fazer. Né? Então não tem mais o efeito surpresa. Né? Não tem mais o efeito surpresa. E quando entra numa discussão a respeito de temas que foi... Né? Os debates, vejam, eles tentam falar de temas, mas acaba que ficou todo mundo se xingando ali, né? Mas nesse universo, candidatos como Marçal acabam se sobressaindo porque todos estão fazendo baixaria, não é só ele, né? Então acho que esse é um outro problema, os candidatos estavam bastante... Agora, eu vi muitos comentários dizendo, nunca se viu um debate assim. Gente, não é verdade, tem muito debate assim. É que acho que toda vez que a gente vê um debate, a gente fala, não é possível que eles estão falando desse jeito, mas assim, a gente já viu até debate presidencial, assim, né? Então não é que seja uma surpresa, o debate é um momento realmente, né, de uma tensão entre os candidatos, né, é acalorado mesmo. Se deveria ter palavras de baixo calão, apelidos, né, aí eu acho que é uma questão de estilo, mas ali no bloco de perguntas dos internautas, né, ali das pessoas, foi o único momento do debate em que se falou de propósito. Falei, gente, tem que ouvir mais o povo, né, porque realmente vem questões importantes, e eu acho que ali, né, em alguns momentos, e mesmo nas perguntas dos jornalistas, eu vi ali os candidatos se posicionando mesmo, né, então, né, uma visão da cidade, da política, que difere muito entre Nunes, Boulos, Tabata, né? Então a gente, né, começa a dele, mas tem que prestar atenção para poder delinear. Eu que presto atenção, achei bastante interessante ali, né, o debate quando ele aconteceu nesse nível, mas não é o que fica, né? A gente tem um debate, Clara, você falou dia 15, né? Dia 15 de setembro. 15 de setembro é o próximo na TV Cultura. Esse debate vai ser muito importante, né? Porque eu acho que o horário eleitoral, como eu disse, ele está apenas começando a fazer efeito. A gente tem que lembrar que o Ricardo Nunes, ele tem um recorde de tempo de televisão, né? Ele tem 65% do tempo de televisão de todos os candidatos. Ele tem, né, acho que eu já falei aqui em outros episódios, ele tem 55 comerciais por dia.
os comerciais, as inserções, aquelas que aparecem durante a programação, uma capacidade, uma artilharia de comunicação muito, muito alta, e esses comerciais as pessoas acabam vendo mesmo sem querer, né? Na hora do horário eleitoral, as pessoas até aproveitam talvez para ir almoçar, ir tomar banho e fazer alguma outra coisa, desligar a televisão. Às vezes a TV está ligada, a pessoa escuta. Exatamente, mas os comerciais, eles entram mesmo, né, na casa das pessoas e trabalha-se com repetição, enfim, trabalha-se com técnica de comunicação. Então, algum efeito isso vai ter, e o Pablo Marçal não participa disso. Além disso, eu acho que a gente ainda tem que ver também qual é o reflexo do Twitter X ter saído do ar, porque era uma rede muito importante para ele, e das próprias redes dele terem saído do ar, né? Ele está reconstruindo as redes, mas ele está ali abatido, né, por uma série de questões, enfim, né, que são parte da estratégia dele. Claro que aí ele fica, né, num discurso de perseguido, de novo, que corrobora exatamente com essa imagem que ele quer construir, mas né, na lógica da comunicação isso acaba tendo uma perda para ele, né? Então acho que a gente ainda vai ver isso nas próximas pesquisas. Acho que ainda tem, né, como eu disse, ainda tem um grande... E falando do Boulos, né? O Boulos, o que acontece com o Boulos? O Boulos está organizado para ir para o segundo turno, né? Isso que eu vejo o Boulos fazendo desde o início da campanha. Então ele está menos radicalizado, né? Já com uma postura de quem está no segundo turno, porque em geral os candidatos eles radicalizam no primeiro turno e depois eles se moderam no segundo turno para captar aquele eleitor do meio, né? A campanha do Lula foi exatamente isso, né? A gente viu ele mais radicalizado no primeiro momento, no segundo turno ele entrou para conquistar os moderados e deu certo. Então, eu vejo o Boulos já fazendo isso no primeiro turno, talvez de uma forma se sentindo talvez confortável de ir para o segundo turno. Né? Eu vejo ele mais... Mas essa postura, se a gente olhar os números, ele vem numa tendência de queda, que você já falou que é normal, ele é conhecido, teve a entrada do Datena que roubou o voto dele, mas será que essa estratégia, eu não sei se a pergunta certa é se ela está correta ou não, né? Eu acho que acredito que você nem vai responder, mas ela, de intenção de voto, ela não está tendo resultado, né? Como que você vê essa questão do Boulos? E até uma coisa que eu observei no debate da Gazeta, que até acho que você vai reforçar mais uma vez que você já falou outras vezes, que o Boulos ele falou pouquíssimo do Lula no debate. Ele citou sim algumas vezes, mas não foi um tema central que ele trouxe. Falou o Lula, como no primeiro comercial dele, que o primeiro comercial dele de TV foi uma visita do Lula à casa dele, falando que vai apoiá-lo, a gente até falou isso no outro programa. Então como que você vê esses dois pontos? Essa estratégia de um candidato, como se ele já estivesse no segundo turno, mas ele numa tendência de queda, né? E também esse fato de não estar tão utilizando o Lula, né? Isso tem a ver com o fato de, como você já disse outras vezes, da eleição não ser sobre Lula e Bolsonaro, não ser sobre essa polarização? Olha, acho que duas coisas aí no que você me perguntou, né? A primeira é que eu não vejo uma tendência de queda até aqui do Boulos, eu vejo uma acomodação dos votos dele, né? Então ele não tem, né? Queda é queda, né? Ele tem um pequeno declive, né, de acomodação ali. Então, acho que se ele estivesse tendo uma queda, realmente seria preocupante. Pelo que eu me lembre, só o Haddad não foi para o segundo turno, né, dos candidatos de esquerda na cidade de São Paulo em todos os últimos anos. Né? Então, a história mostra que há uma grande probabilidade, né? Ele só tem um candidato de esquerda, que é ele, né? Ele está sozinho nisso, numa cidade que tem bastante apoio, né? Que votou em Lula, né? Onde Lula é bastante lembrado e visto como um padrinho político importante. Mas sobre a segunda parte da sua pergunta, sim, a eleição não é sobre Bolsonaro e Lula. Acho que no primeiro dia que a gente fez o podcast aqui, eu falei aquilo, né, que a minha hipótese é que
Bolsonaro e Lula gostariam que a campanha fosse sobre eles, mas que a campanha não seria sobre eles, né? Era uma hipótese, eu acho que ela tem se materializado ao longo do tempo, e isso, para mim, explica o Boulos não ter ficado falando do Lula, porque ele estava falando dele, estava falando das propostas dele, estava, né, criando embates ali com os outros candidatos, e não é sobre o Lula, né? Mas isso me lembra, e talvez você fosse me perguntar isso, mas eu já vou adiantar, o papel do governador Tarcísio nessa campanha, que tem sido bastante importante, né? Acho que para todas as questões, né? Primeiro que a gente já falava aqui, né, que o apoio do governador ele é mais importante numa campanha de prefeito, né? E o Tarcísio, o governador Tarcísio, ele está se colocando 100% na campanha do Ricardo Nunes, né? Ao contrário do Bolsonaro, que está ali com um pé em cada canoa, como se fala, né? Ele diz que vem, mas depois não vem, ele está avaliando, ele não sabe ainda, né? Pelo jeito, ou está querendo, né, ser mais atendido para vir, ninguém sabe o que se passa na cabeça dele, menos eu. Mas, de qualquer forma, o governador Tarcísio não, né? E ele tem crescido muito por esse apoio inteiro. Né, ele tá jogando politicamente muito mais do que eu jamais vi ele fazendo, né, conversa, se colocando, né, porque o Tarcísio, o governador, ele veio de um mundo técnico, né, ele não era um político. A primeira eleição dele foi essa para governador, né, e ele era visto muito como um técnico, não como um político. Ele está fazendo política dessa vez, né, ele realmente está fazendo política, né? Ele foi ao Alexandre de Moraes, ele foi ao Bolsonaro, ele está fazendo política. Se o Ricardo Nunes for reeleito, eu diria que ele sai gigante, né? Se o Ricardo Nunes perder, ele fica numa situação bastante difícil, mas eu, assim, por pesquisas e por história, eu acredito que o eleitor gosta de políticos que se posicionam. Então, de qualquer forma, eu entendo esse movimento dele como um movimento positivo para ele, né? E aí cria mais um problema para o Bolsonaro, que não é só o Pablo Marçal, né? A gente tem ali um Tarcísio crescendo como uma eventual liderança nacional, porque São Paulo é muito importante, né? Ninguém fala que Tarcísio vai querer ser candidato a presidente, porque ele tem uma reeleição pela frente, é o primeiro mandato dele, mas pode sair com uma liderança muito importante aí, né? Então, acho que esse movimento maior também é bem interessante de se olhar. Porque, Sila, quando a gente vê comentários sobre o Tarcísio, muitos analistas ainda destacam que ele diz sim, amém para tudo que o Bolsonaro fala. Mas pela sua análise, o que a gente pode depreender é que, na verdade, o Tarcísio pode estar tentando mostrar sua força para além do próprio ex-presidente, né? Porque o André, essa semana, tem apurado essa aproximação, né? O Tarcísio se colocando na linha de frente. Ele, inclusive, participou de uma reunião, de um encontro com o mercado financeiro, e o Nunes lá defendeu que vai até o fim com a candidatura do Nunes, ao mesmo tempo que a Faria Lima, né, como é chamada, tem feito acenos para o Marçal e tem feito um encantamento, inclusive fazendo jantares às escondidas do governador. Então, e ele foi ontem mesmo fazer esse encontro com o mercado financeiro para dar esse aceno e se colocando na linha de frente. Então, será que o Tarcísio tem algo para mostrar como força política também, o Tarcísio para além do Bolsonaro? Acho que sim, e assim, queria falar um pouco sobre essa questão da Faria Lima, que é um pouco uma lenda urbana também, né? Como se movimenta a Faria Lima. A gente não tem nenhuma pesquisa dizendo que a Faria Lima apoia Pablo Marçal, né? Agora, evidentemente que quando você vê um público escolarizado, branco, jovem, você encontra muito essas pessoas na Faria Lima, né? Então, a gente está falando do eleitorado do Pablo Marçal. Eu não vi ainda um dono de banco, uma liderança empresarial de projeção apoiando o Pablo Marçal, como fez, por exemplo, com Bolsonaro, né? Ou fez com Lula, ou fez com outras figuras, ou com o próprio Tarcísio.
né? Isso não está acontecendo até aqui, né? Você falou de escondido, talvez seja, né, tenha um incômodo ali, né, uma certa vergonhinha, alguma coisa assim, né, ou não querer se posicionar porque não sabe quem vai ganhar e de repente pode ser perseguido, né? Não sei, mas eu acredito que essa questão da Faria Lima está rolando como uma lenda urbana, sabe? A Faria Lima fechou com o Pablo Marçal, eu não acho que a gente tem dados para dizer isso até aqui, mas considero que esse movimento que o governador fez com o ex-governador Rodrigo Garcia, né, porque esse jantar foi na residência do Rodrigo Garcia, foi um movimento importante. Acho que ele, enfim, ele tem que, né, a campanha, gente, campanha você não pode perder voto, campanha você tem que ir atrás, e de novo, né, o Ricardo Nunes, atual prefeito, ele não é um prefeito nem conhecido e nem que se comunica muito bem, eu diria, né? Então, eu não sei se ele conseguiu fazer relações, né, nesses lugares com essas lideranças, né? Então, acho que procura-se agora com que faça, mas o Ricardo Nunes está muito ligado no voto da periferia, no voto dos mais pobres e está nadando sozinho nesse universo. A Tabata nada nesse universo também. Vamos lembrar, né? O voto da Tabata de deputada federal foi na periferia. É lá que estão os votos dela e é lá que a campanha dela está também. Né? Toda a estratégia dela está lá. Então, ela disputa votos com o Ricardo Nunes. Né? Então, se tiver um voto útil, por exemplo, para o Ricardo Nunes, pode ser que ele venha buscar nos votos da Tabata Amaral. A gente ainda tem que ver isso. Voto útil que eu digo no primeiro turno, né? Mas é importante para o Nunes ter também o voto do eleitorado bolsonarista raiz, Sila, porque ele tá em negociação a gravação do horário eleitoral junto com o Bolsonaro, para além das imagens da convenção. Então, mesmo que o Nunes esteja nadando de braçado no eleitorado da periferia, que a gente sabe que em termos demográficos é maior do que esse eleitorado escolarizado, branco. Mesmo assim, com essa vantagem que ele tem, ele precisa desse eleitorado raiz para esse primeiro turno, para cravar ali os... Eu diria que esse é o grande dilema da campanha do Ricardo Nunes, e é por isso também que há esse desconforto, né, de Bolsonaro, porque ele não quer se colocar como um candidato bolsonarista e radical, né? Eu acho que a estratégia da campanha dele claramente é não ser esse candidato, né? E ele vai precisar desses votos, sim. Então ele tem que fazer um cálculo muito bem feito, porque ali no segundo turno é quem vai vir para ele, mas eu entendo que o cálculo dele é o seguinte: esse público não vai votar no Boulos no segundo turno. Então, né, então acho que o cálculo ali está muito objetivo até aqui nesse sentido. Agora, o que ocorre nessas campanhas, né, tanto na do Boulos quanto na do Nunes, com o aparecimento de um fenômeno igual o Pablo Marçal? Você começa a ter uma confusão interna, eu diria, né? Então começa assim, né? Porque o pior que aí eu estou falando do meu lado de marqueteira, de já ter feito muita campanha, né? A gente que é antes de presidente de instituto de pesquisa, que eu já sou, né, há algum tempo, eu fazia campanha, coordenava campanha eleitoral. O que de pior pode acontecer numa campanha eleitoral é você não conseguir executar a estratégia, né? Você tem que ter uma estratégia onde estão seus votos, aonde você vai buscar esses votos, e é uma conta aritmética, né? Eu preciso de mais votos do que os outros candidatos. É sobre isso a campanha, não é? Então você faz uma estratégia de buscar votos, só que aí tem toda a classe política, os financiadores, a imprensa, as pessoas influentes com o candidato, o próprio candidato, que às vezes, quando acha que não está dando certo, quer mudar o rumo da estratégia. Então, acho que o maior perigo dessas campanhas, tanto a do Boulos quanto a do Nunes, nesse momento é esse, é não saber para que lado vai. Mas eu vou abraçar totalmente o Bolsonaro porque há uma pressão para que eu faça isso, ou eu vou abraçar totalmente o Bolsonaro porque eu ganho mais voto. Então, acho que os dilemas, né, e um dilema importante da campanha do Nunes é esse, e o Bolsonaro sabe disso, e por isso também que ele está se fazendo de mais difícil, digamos, né, para dar esse apoio. No segundo turno eu não tenho nenhuma dúvida de que se o Ricardo Nunes for ao segundo turno contra Boulos, né,
vai ser sobre isso. Mas acho que o Ricardo Nunes também tem esse mesmo pensamento que eu falava com relação ao Boulos, de querer pegar o eleitor que está no meio, de pegar o eleitor que não é radicalizado, porque o eleitor radicalizado, o dos extremos, ele é uma faixa menor do que o eleitor do meio, né, do eleitor que se aproxima daqui. Então, eu acho que essa conta que é importante se fazer nas campanhas, né? Então, né, acho que tinha, eu me lembro de ter lido, né, que o Ricardo Nunes, por exemplo, estava em dúvida sobre ir ao 7 de setembro ou não. Né? Acho que aí ele viu que era um movimento político importante, porque daí esse eleitorado, que vai ser o radicalizado e eu imagino que também o não radicalizado, por conta de toda essa história do Twitter e do Alexandre de Moraes, né? Porque eu costumo dizer que as manifestações, elas enchem muito mais quando elas são contra alguma coisa do que a favor, né? Então, né, você via aquelas manifestações, né, de 2013, da Paulista depois, né, impeachment da Dilma, eram manifestações gigantescas, né? Claro que Bolsonaro conseguiu fazer manifestações grandes, mas o que estimula as pessoas a irem para a rua é para lutar por alguma coisa que elas queiram derrubar, que elas queiram conquistar, e não para apoiar um político, né? Então, acho que esse caso aí do Alexandre de Moraes, do STF/Twitter, vai mobilizar as pessoas, e talvez uma ausência do Ricardo Nunes sinalizaria para essas pessoas de que ele não está firme com esse lado da força, né? Então, acho que ele está fazendo ali movimentos políticos. A gente, né, uma outra questão que eu acho que tem nessa sua pergunta também é sobre o apoio da classe política, né? Porque o que acontece, né? A gente até falou no último programa. O vereador ali que acha que talvez não ganhe, ele pula de lado, né? Então a gente vê uma notícia ali, outra ali, de candidatos a vereador que não usam a imagem, né, do prefeito. Então toda essa administração também tem que ser feita, e volta na sua pergunta também do mercado financeiro ou de outros públicos, né, que querem estar, né, a gente tem um pouco essa coisa do que eu acho bastante da política brasileira, eu não vejo isso trabalhando em outros países, que eu não quero perder o meu voto, né? Eu não quero perder o meu voto. Isso tem muito a ver com, né, com uma eleição de 2 turnos, né? Porque o primeiro turno, ele é para que você vote no candidato que você quer. No segundo turno é uma batalha de rejeições, obrigatoriamente. Eu vou votar para que o outro não ganhe, né? Mas no primeiro turno deveria ser um voto mais de escolha mesmo, né, de uma escolha mais aberta. Mas existe essa questão do voto útil e de não perder meu voto. Eu não quero votar no candidato que não vai para o segundo turno, né? Então existe muito essa movimentação, né? Sila, como você até citou o segundo turno, dentro desse apoio do Tarcísio, um dos vídeos que ele fez essa semana foi falando que o Pablo Marçal seria, abre aspas, o Tarcísio, o Pablo Marçal seria a porta de entrada para o Boulos, porque a maioria das pesquisas mostram Boulos numericamente à frente do Marçal no segundo turno, algumas à frente mesmo, outras empatado dentro do limite da margem de erro mesmo, e pessoas que eu conversei, aliados do governador, têm uma visão de que o Boulos ele já está foi até um pouco, só esclarecendo uma coisa que eu entendi numa fala sua. Você vê que não teria espaço para um segundo turno entre Nunes e Marçal? Você acredita que dentro até do histórico, né, o único que não teve segundo turno foi o Haddad, naquele contexto político daquele momento, mas você vê que os números, a tendência, a história mostra muito para um segundo turno com um lado vermelho e um lado azul, aí seria Nunes e Marçal, ou é difícil? Porque hoje, se a gente fosse olhar o agregador, o Marçal tá na frente e o Nunes vem na sequência. Então, se a eleição fosse hoje e os dados do agregador fossem do TSE, seria um segundo turno entre eles. Então, como que você vê essa questão? É por isso que é uma fotografia. É por isso que é uma fotografia. Se fosse hoje, não é hoje. E a gente tem toda uma questão também de quem aparece para votar, né, gente? Que é muito importante, né? Por exemplo, nas campanhas do presidente Lula, né, do PT, a gente vê muito, acontece repetidamente, de ter um desapontamento de não acabar no primeiro turno, né? Inclusive na última eleição, né? As pesquisas mostravam o crescimento do presidente Lula, que poderia acabar no primeiro turno, mas no dia da eleição as pessoas acabam não indo votar. O presidente Lula tem votos mais
de classe C e D, de pessoas que têm mais dificuldade em geral, né, são as que menos aparecem para votar, ou que aparecem menos para votar, na verdade, e acaba, né, então a única pesquisa, na verdade, que é muito acurada, né, é aquela de boca de urna. Por quê? Porque a pessoa já votou, né, ela já foi lá e colocou o seu voto, não é eu gostaria de votar. Né? Então tem uma diferença bastante grande. Mas voltando para a fotografia que a gente tem hoje, a gente está falando de história aqui, mas a gente nunca teve na história um candidato como Pablo Marçal em São Paulo, não é? Então é uma coisa, né, é um fenômeno muito novo para a gente cravar alguma coisa, né? É um fenômeno muito novo para cravar alguma coisa. Se acontecer do Pablo Marçal e do Ricardo Nunes irem para um segundo turno, o Ricardo Nunes vai ter que ir mais para o centro, né, ele vai ser empurrado, porque o candidato de direita, eu entendo que vai ser o Pablo Marçal. Né? Então, e por isso mesmo que eu acho que tem esse dilema, né, do Ricardo Nunes ficar... E veja, ganha uma eleição quem conquista os indecisos e os moderados. De novo, gente, isso... No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, isso é fato, né? Você radicalizar demais, você mesmo, né, os candidatos que radicalizam e ganham são por, né? Então você vê o Milei, né? Um país numa situação dramática, né? Econômica e tudo. Aí um candidato desses vai e ele conquista até os moderados sendo radical, porque as pessoas olham e falam, gente, não tem mais jeito, vamos tentar isso. Né, foi com Trump assim, foi com várias lideranças no mundo assim, né? Eu costumo dizer que esse tipo de candidato que radicaliza muito, e não estou fulanizando aqui, nem no Milei, nem em nada, mas ele tem mais dificuldade para se reeleger, porque quando ele vira establishment, né, quando ele vira o candidato do governo, ele não consegue mais ser o outsider, né? Então, ele tem mais dificuldade de prometer que ele é diferente, né? Acho que essa é uma, né, que foi um problema do Trump na campanha, inclusive, né? Sim. E Sila, agora mudando um pouco, passando para as outras capitais, Oba. a gente... São Paulo está aqui nessa emoção. Eu trouxe até uma colinha das outras capitais. Vamos lá. Porque todos os 20 prefeitos que podem tentar um segundo mandato vão tentar nas capitais, né? Pelo Brasil. E o que a gente percebeu, né, levantando eu e o André, é que de 15 a 18, olhando as pesquisas, de 15 a 18 desses candidatos, eles vão vão se reeleger, e tem ainda os indicados. Quem não pode tentar um segundo mandato, porque já foi eleito, vai tá apadrinhando, né, outras candidaturas, e essas candidaturas apadrinhadas são as favoritas. Mas a gente sabe, Sila, que a régua que mede os prefeitos é um pouco mais alta, né? A reeleição de prefeitos tende a ser mais difícil, justamente porque eles estão na ponta, entregando os serviços que vão direto para a população. Então, queria entender com você por que esse fenômeno da reeleição esse ano, né? O que explica isso? Esse é, de fato, o ano do Fica? Digamos assim. É boa, o ano do Fica, eu adorei. É o ano do Fica, sim, por várias razões, né? Na campanha municipal, o nível de reeleição é maior, porque, enfim, a reeleição, eu falo, né? Eu já falei essa frase aqui e repito, a reeleição é para reeleger, porque ela é para quê? É para você premiar administrações que estão indo bem. O candidato a prefeito na reeleição, ele aproveita também a reeleição para melhorar a sua avaliação em geral, né? Porque ele tem essa oportunidade de mostrar o que ele está fazendo. Então, somando essas duas questões, acaba que a reeleição favorece a quem está no cargo. Mas nesse ano, eu diria que tem dois fenômenos aí, né? Um é o do fundo eleitoral, né? Então, os candidatos, eles têm mais recursos, né, para ir para a reeleição, eles têm maior capacidade de fazer as suas coligações, né? É uma campanha muito da política, né? Eu acho que né, desde o fundo eleitoral, a política, acho que voltou a tomar controle da política, né? A gente tem aí o fenômeno Pablo Marçal que desmente tudo que eu estou falando, mas a gente tem o resto do Brasil dizendo ao contrário, né? Por isso que eu chamo de fenômeno, é mais no sentido
de que ele é é algo muito diferente, não é uma demanda exatamente do eleitor de ter um candidato como ele. Acho que é o cenário de São Paulo. E você tem também as emendas parlamentares que foram direto para as prefeituras. Então, você acaba tendo um círculo vicioso nisso que eu falei, né? Porque os parlamentares mandam os recursos para os seus prefeitos que estão no poder, apadrinhados, e acaba que então as prefeituras estão com o caixa cheio. E caixa cheio significa mais obra, caixa cheio significa mais realização. Então, os prefeitos atuais, eu creio que estão numa situação muito, né, passando aqui, né, para a minha colinha, veja você, né, só capitais que podem acabar no primeiro turno com reeleição de prefeitos, né? Então você tem o Topázio em Florianópolis, o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, o Bruno Reis em Salvador, o João Campos no Recife, o Dr. Furlan, que tem 91%, daqui a pouco ele vai ser eleito por 112%, não, brincadeira, gente. Enfim, a gente tem o JHC em Maceió, a gente tem o prefeito Lourença em Vitória, a gente tem o Arthur Henrique em Boa Vista, a gente tem o Cícero Lucena em João Pessoa, e nesse caso que você falou, tudo isso pode dar primeiro turno, gente, grandes chances de dar primeiro turno. É claro que começo de campanha ainda, outros candidatos podem crescer, mas são prefeitos que já estão muito bem colocados. E aí você tem o caso da Mariana Carvalho lá em Porto Velho, que é indicada, né, o prefeito não pode mais concorrer. Mas eu queria chamar a atenção na sua pergunta de que o prefeito indicado, né, o prefeito à sucessão, que não é o da reeleição, ele tem, em geral, mais dificuldades. Se você olhar a popularidade do presidente Lula na sucessão dele para Dilma, né, o que ele tinha de popularidade, ele não transferiu, né, ela teve uma eleição difícil contra o Aécio, ela ganhou ali de uma diferença muito pequena de votos, quando o presidente Lula tinha uma popularidade muito grande. Então, essa transferência, ela não é automática de um para o outro, ela não é automática, né? Como você pode ver em Curitiba, né? Isso, é o caso de Curitiba. Pimentel, né? Exatamente, é o caso de Curitiba, né? Um prefeito super bem avaliado, que é o Rafael Greca, mas o Eduardo ainda não conseguiu, mas ali também vai ter um segundo turno, né? Acho que a lógica diz que ele vai para um segundo turno, e aí ele tem uma série de candidatos embolados ali, uns 4 candidatos que podem ir para esse segundo turno com ele, porque também todos têm, né, tem muito voto. Aí a gente tem o caso de Fortaleza, que a gente conversou da última vez. Eu tenho uma novidade sobre Fortaleza, o IDEA fez uma pesquisa em Fortaleza, então foi agora, né, no final. Sábado, né? Exatamente, no sábado, e a gente vê ali um crescimento do José o Sarto, né, na espontânea a gente já vê ele encostando ali no Capitão Wagner, né, 13 a 11, né, no caso, nessa ainda tem 50% de eleitores que dizem que não sabem quem vão votar, e na estimulada ele também cresceu, né, então acho que ali pode ser, né, não estou falando que vai ser, mas pode ser o caso exatamente do que eu estava falando, de um prefeito que usa bem a campanha para melhorar a sua avaliação, e melhorando a sua avaliação, consequentemente, ele tem maiores chances de ser eleito. E aí a gente tem o caso de Belo Horizonte, também temos o prefeito crescendo um pouco ali. Sim. Né, ele também está, mas o prefeito de Belo Horizonte tem uma situação muito mais difícil, que é de apoio político, né? Todo o apoio de político não está com ele, né? Nesse momento, ele realmente, né, todos os adversários se juntaram no outro candidato e ele ficou sozinho ali, né? Então ele tem uma situação muito mais difícil, mas ainda assim está conseguindo subir. A gente tem o caso de Porto Alegre, né? Que também era uma situação bastante única, né? Em Porto Alegre está se discutindo muito o meio ambiente na campanha, é um assunto central o meio ambiente por conta das enchentes, né? Ao contrário do resto das capitais, onde se fala de segurança, de saúde, que são, né, especialmente saúde, é um tema muito
frequente, né, em campanhas municipais, porque o posto de saúde é do município, né, o município é que atende as pessoas mais diretamente. A gente teve aqui o caso do Dória, né, que foi eleito com uma proposta, né, de saúde. Sim, o Boulos também está, né, trazendo, né, o Corujão, o Boulos está trazendo aí o poupa-tempo da saúde, então é um assunto importante, mas segurança passou aí em muitas capitais também a ser o tema, mas enfim, voltando a Porto Alegre, o prefeito, apesar de tudo, também está conseguindo crescer. Sim. Então, te respondo que sim, e isso volta para o assunto de que a eleição municipal não é sobre Lula e Bolsonaro, por mais que a gente acredite que seja, né? Porque o eleitor da cidade, ele enxerga muito de perto os problemas da cidade e ele consegue enxergar também o que o seu prefeito está fazendo. É diferente de um governador e muito diferente de um prefeito, né? Né? Tem uma questão ali de zeladoria pública, de serviço, que é muito próxima, né? Agora, São Paulo é uma cidade muito desafiadora, né? São Paulo tem muitos problemas, né? São Paulo é difícil, né, de você, hoje em dia ainda mais, né, de você ter um prefeito tão bem avaliado, né? A gente viu o caso do Haddad, que, enfim, por outras razões também não foi nem ao segundo turno, e essas, né, aí, né, essa questão toda do Bruno Covas, né, ter falecido no cargo, né, e aí, enfim, a gente poderia entrar aqui numa outra discussão de como é que se escolhe vice, né, porque muitas vezes é num arranjo político, né, diferente dos Estados Unidos, né, que a gente vê que você escolhe o vice pela capacidade eleitoral dele em estados-chave, né, aqui é, em geral, por uma decisão de cúpula, por uma decisão de cúpula política, né? Então acontece muito do vice não ser conhecido, do vice às vezes não ter nada a ver com o prefeito, né? De não fazer tanto sentido. O Ricardo Nunes trouxe, né, já no primeiro programa dele, o filho do Covas, né, em apoio a ele, mas não me parece que seja tão enfim, tão fundamental hoje essa ligação. Claro que é uma carta dele, né, mas não me parece que é isso que as pessoas estão buscando na candidatura dele, né? Estão buscando realmente saber quem ele é e o que ele vai fazer, né? E antes da gente terminar, pode fazer a sua pergunta e eu encerro com a minha. É que eu ia comentar que o Datena chegou também a trazer muito a questão do Covas e no último debate não se viu tanto, né, o nome Covas. É porque como que isso funciona, né, para o eleitor? Né? Para o eleitor funciona se isso for autêntico, né? Se realmente o Ricardo Nunes tivesse tido uma convivência ali com o Bruno Covas ao longo da sua vida política, né? Eles fossem uma dupla que viveu, né? Aí para o eleitor faz sentido. O Datena a mesma coisa. O Datena não tem uma história com o PSDB nem com o Bruno Covas. Então é nesse sentido que eu acho que é uma carta, mas que ela não cola muito porque o eleitor sabe, ele percebe, né? Inclusive o Datena até pelo histórico, ele tem mais história com o Boulos, né, de conhecer os pais, etc., do que necessariamente com o Bruno Covas, apesar dele contar que ele era para ser o vice do Bruno Covas na última eleição. Ele já era para ter sido muitas coisas, né? Mas, para encerrar, até trazendo essa questão de você colocar que os prefeitos, né, o incumbente, ele acaba utilizando a eleição para melhorar a sua avaliação, eu queria que você falasse um pouquinho de como aconteceu do próprio, acho que foi o Eduardo Paes, né, que ele já estava com percentual alto, ele cresceu depois do início da propaganda eleitoral, o Nunes conseguiu se recuperar, então você já falou sobre a importância, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessas estratégias dentro de, principalmente o Ricardo Nunes, que tem um horário eleitoral gigante, para conseguir atrair esse eleitor, né? Ele tem um latifúndio, né, e ele, enfim, ele está contando muito, né, até aqui ele usou o horário eleitoral exatamente para isso, classicamente, né, mostrar o que fez
especialmente para esse público da periferia, e mostrar quem ele é. Então, ele tem usado esse horário para isso, mas eu tenho zapeado os programas eleitorais das outras capitais e mesmo de algumas cidades médias, e os prefeitos usam, de fato, o horário eleitoral para isso, né? E porque, de novo, né, o advento da reeleição, ele permite exatamente essa continuidade, né? Se você for olhar pelo lado positivo da reeleição, é para isso, é para você não ficar trocando de governante o tempo todo e ter os projetos interrompidos, né? Então, é para ser uma continuidade de uma linha de governo que, se está sendo bem avaliada e está indo bem, o eleitor confirma que quer mais 4 anos dessa administração. Então, se você for olhar assim por um lado bastante, eu vou chamar aqui de otimista, enfim, mas por um lado sem paixão política, é para isso, né? Então, o fato do prefeito mostrar suas realizações também é uma oportunidade também para que o eleitor saiba o que ele fez, enfim, ele está ali dando conta do que ele fez. Então, nesse sentido, é uma comunicação muito positiva. O Boulos, eu ainda não vi no horário eleitoral dele, eu imagino que ele vai começar a usar isso agora, é todo o enxoval da Marta Suplicy na periferia, não é? Ela tem muito que mostrar, ela realizou muito, ainda as pessoas lembram o que ela fez, ela é forte na periferia. Então, acho que ele usou o começo, né, essa primeira semana, no clássico, se apresentar, mostrar a ligação dele com Lula, o plano de governo, fez aquela peça clássica, né, de de todas as pessoas que participaram, né, das plenárias. A Marta já apareceu junto, mas eu entendo que ele vai partir para esse passo de mostrar os céus, mostrar, enfim, tudo que foi feito ali na administração da Marta em algum momento, né? Então, enxergo também ele fazendo isso. E aí eu vejo duas visões de administração, né? Que é a do Ricardo Nunes, PSDB, né? Num estilo mais PSDB, azul, e o Boulos num estilo mais PT, né? Então, né? Pela história seria isso, né? Agora tem o Pablo Marçal. E aí eu vou precisar de mais uns programas para dizerem para você o que vai acontecer, e a gente ainda vai ter um segundo turno, mas enfim, em resumo, né, só para a gente fazer um fecho aqui, o que eu vi nas pesquisas públicas últimas é realmente, né, aquele crescimento do Pablo Marçal, né, de 7 pontos, né, que é extraordinário. Ele começa a se acalmar exatamente porque ele não me parece que está conseguindo ampliar esse eleitorado dele em outros demográficos que não sejam o original dele. A ver, né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente vai ter que acompanhar daqui para frente. E estaremos aqui semana que vem falando disso de novo. A gente tem mais 2 pesquisas públicas, eu acho, que vão entrar no nosso agregador até o nosso programa. Teremos um debate, enfim, tem muita coisa ainda para acontecer na campanha. Ótimo. Sila, queria te agradecer novamente. Semana que vem estamos juntos. Clara também, agradecer. E agradecer você que acompanhou até aqui. Como falei no começo, siga a Exame em todas as redes, se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe esse vídeo com sua família, amigos, e também acesse nosso canal de WhatsApp de eleições. É só você ir lá na guia de pesquisa de canais, digitar Eleições Municipais Exame, e você vai encontrar nosso canal onde divulgamos notícia, divulgamos o nosso programa, pesquisas eleitorais, para você ficar muito bem informado sobre eleições. Agradeço e até a próxima.